Retrospectiva 2023. Já estamos de volta com a Retrospectiva 2023. A violência contra a mulher ganhou um capítulo trágico neste ano. A morte de uma estudante de jornalismo nas dependências da Universidade Federal do Piauí chocou o Brasil. A segurança pública viveu um 2023 de combate intenso às ações de integrantes de facções criminosas e da criminalidade que faz vítimas em todo o estado. O ano de 2023 foi marcado em picos pelo aumento assustador de homicídios. O número de mortes violentas cresceu mais de 60% este ano se comparado com 2022. Um desses assassinatos repercutiu em todo o interior do estado. Era noite de uma sexta-feira de outubro quando uma mulher, identificada como Mardila Fernanda Bezerra Donato, de 31 anos, e Anselmo Pimentel Barbosa, de 33, foram mortos a tiros dentro da própria residência. Os criminosos que chegaram ao local em um carro, efetuando os disparos, não perdoaram nenhuma cadela que as vítimas criavam. O animal foi executado também violentamente com vários tiros. O coronel Lindomar Castilho, ele comandou a corporação durante muitos anos. Tinha se afastado há poucos meses e estava se preparando para entrar de cabeça na advocacia. Ele terminou sofrendo um infarto fulminante dentro de casa. Uma perca para a Polícia Militar do Piauí, apesar de já estar na reserva. O laudo da explosão de um restaurante que aconteceu no final de dezembro de 2022 acabou voltando o caso para a atenção dos teresinenses e piauienses. O vídeo, onde podemos ver o momento em que famílias que moravam no entorno do restaurante sentiam a força da explosão, voltou a repercutir no ano de 2023 após o tema voltar à tona com os laudos que mostravam a razão pelo qual o restaurante explodiu. Uma das ações mais inusitadas e ousadas que a gente já noticiou aqui em Teresina. Um grupo organizado chegou ali ao clube de ultraleve, onde funciona também um aeroporto para aeronaves de menor porte, e rendeu o caseiro, a pessoa que trabalha administrando lá, a sua família, foi até o hangar e retirou uma aeronave pertencente a um médico. Esse avião saiu daqui de Teresina com destino ignorado. Depois de uma ampla investigação, esse avião terminou caindo aqui em outra parte do Brasil e a polícia conseguiu esclarecer todo o fato. Um caso que mobilizou a polícia do Piauí e também internacionalmente ganhou projeção esse caso depois que foi capturado na Argentina o ex-estudante de medicina Marcos Vitor. Ele foi investigado pela Polícia Civil do Piauí, acusado de estuprar duas primas. Elas eram crianças. A morte de 3 amigos no interior do Piauí de forma misteriosa chocou todo o estado. O caso foi registrado em Uma, a 249 quilômetros ao sul de Teresina. Minutos antes das mortes serem registradas, as vítimas estavam bebendo em um bar na zona rural do município. Um dos homens morreu ainda no estabelecimento comercial após passar mal. Os outros 2 amigos deixaram o local em uma motocicleta. Um deles passou mal enquanto pilotava e teve uma morte súbita. A terceira vítima, com o mesmo quadro, foi socorrida e levada ao Hospital Regional de Picos, mas morreu na casa de saúde. No mês de novembro, um laudo cadavérico foi concluído, mas segundo a Polícia Civil, o resultado foi inconclusivo para o tipo de intoxicação dos materiais coletados. O delegado que investiga o caso solicitou exames complementares. O assassinato da estudante de jornalismo Janaína Bezerra, que foi morta, além de ser vítima de violência sexual dentro das dependências da universidade. O fato aconteceu lá no setor onde funciona o curso de Física, na sala do mestrado mais especificamente. É uma matéria que repercutiu muito pela atrocidade do crime, da maneira como aconteceu tudo e foi de grande repercussão nos outros dias. Foi realmente muito triste. E perceber a dor da família, quando a gente entrevistava, era de cortar o coração. O Tribunal Popular do Júri condenou a 18 anos e 8 meses de reclusão Thiago Maison.
Um dos crimes mais brutais envolvendo o assassinato de mulher no interior do Piauí aconteceu em Picos, no mês de setembro. Marinalva Maria da Costa, de 48 anos, foi morta com golpes de facão pelo ex-companheiro, Evanilson Gonçalves de Moura. O corpo da mulher foi encontrado por um vigilante na rua em que ela morava. O agressor fugiu, mas foi preso em flagrante na zona rural de Picos. Em depoimento, Evanilson confessou a autoria do crime. Ele não aceitava um novo relacionamento da ex-companheira. Outro destaque foi o assassinato da estudante de medicina Flávia Wansley, numa tentativa de assalto na Romero Castelo Branco. Foi de grande comoção e a prisão também, a gente cobriu também a prisão dos suspeitos. O outro caso de violência contra a mulher que chamou a atenção envolveu um empresário do ramo de alimentos, mais especificamente de pescados. Ele estava num restaurante na zona leste de Teresina, visualizou uma ex-namorada, uma mulher com quem ele manteve relacionamento. Os dois terminaram se encontrando novamente em um apartamento de propriedade dela. Ele foi preso, acompanhamos os depoimentos das amigas, inclusive da vítima, na delegacia, e realmente foi um caso que chamou muita atenção pela violência do golpe sofrido pela vítima. E não foi diferente nas redes sociais. O caso da Maria Aparecida, de 23 anos, no qual ela foi agredida pelo namorado e mostrou as marcas e também as feridas com sangramento nas redes sociais, chocou a população. Além do desabafo que ela fez nas redes sociais, vídeos como o depoimento ao qual ela deu diretamente para a TV Cidade Verde e a prisão do empresário chegaram a serem visualizados por mais de 250 mil pessoas. Alisson Watson, ex-policial militar do Piauí, condenado a 17 anos de cadeia por assassinar a ex-namorada Camila Abreu, foi preso novamente no mês de julho. Ele, depois de deixar o sistema prisional para cumprir pena em regime semiaberto, foi acusado de estuprar uma criança de 7 anos de idade. Um caso que repercutiu muito no CidadeVerde.com foi o bancário que fugiu com R$1.200.000, que é suspeito de ter roubado do banco onde trabalhava. Ele foi preso em Camusim, e quando a polícia descobriu tudo e encontrou parte do dinheiro com ele. Foi realmente de grande repercussão também no CidadeVerde.com. Nós tivemos em São Miguel do Tapuio um caso de atropelamento de 3 mulheres. Entre elas, a esposa de um vereador, Manuel Evaristo. O próprio parlamentar teria cometido o atropelamento, atingindo aí a própria companheira. Após o fato, ele pegou o carro, usado também como arma nesse caso para atropelar as mulheres, e foi para a zona rural do município. Lá foi acolhido por uma pessoa que conhecia e ofereceu a ele um lugar para passar a noite. Quando o dia amanheceu, foi percebido que o vereador Manuel Evaristo estava morto. Outro fato que teve muita repercussão foi o caso de uma adolescente de apenas 15 anos que ateou fogo na casa onde morava com a família aqui em Picos. A menor ainda teria agredido a própria mãe com chutes, puxões de cabelos e mordidas. Segundo a vítima, a filha era usuária de drogas e o momento de fúria foi motivado porque a mãe não aceitava o namoro dela com um rapaz que também faz uso de entorpecente. A adolescente foi apreendida e segue internada no Complexo da Defesa e da Cidadania de Picos. A prisão da empresária fisioterapeuta que mantinha a afilhada em situação análoga à escravidão, hoje com 27 anos, foi pega ainda com 12 na casa da mãe, com todos os cuidados que a mãe achava que ela estava tendo aqui, e era mantida em cárcere privado pela sua madrinha.
Olha, entre as operações do Ministério Público do Trabalho de resgate de pessoas em situação análoga à escravidão, uma delas chamou também bastante atenção. Uma senhora de 44 anos que trabalhou por cerca de 30 anos em uma residência em condições totalmente adversas, vivendo ali em um ambiente pequeno, sujo, sem o mínimo de atenção dessa família. Uma situação inadmissível aqui e em qualquer outra parte do Brasil, mas que infelizmente ainda é comum. Uma câmera de segurança flagrou a ação ousada de um criminoso que chegou numa motocicleta, invadiu uma padaria para cometer um roubo. Lá dentro, entre os clientes, estava um policial civil com um filho no colo. Houve troca de tiros. No momento, o bandido escapou, mas horas depois foi capturado numa união de esforços que envolveu as polícias civil e militar. Ataque a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência durante uma operação, durante um resgate que estava sendo feito. Num primeiro momento, a preocupação ali era em saber como é que estava a situação, em especial da equipe, mas um condutor, eu lembro que inclusive fui à residência dele, conversei com ele, ele se mostrou bastante indignado, claro, a família, e mostrou também um lado muito positivo, que é a solidariedade das equipes, dos motoristas, de profissionais de saúde que atuam diretamente. O roubo e furto de celulares foi um dos crimes mais combatidos no Piauí em 2023. Em uma operação inédita, a Secretaria Estadual de Segurança fechou o cerco ao comércio ilegal desses aparelhos, com prisões e fechamento de lojas. Centenas de pessoas foram intimadas a entregarem celulares com restrição de roubo e furto e, em seguida, os aparelhos eram devolvidos aos verdadeiros proprietários. A Secretaria espera intimar até 20 mil pessoas para devolverem aparelhos adquiridos de forma irregular. A partir de uma investigação da Polícia Civil, foram presas pessoas acusadas de participarem e promoverem o tribunal do crime de uma facção criminosa. Foi na região ali da Grande Santa Maria da Codi. E, na ocasião, eles aplicaram a disciplina em pessoas que participaram do furto de um ar-condicionado em uma igreja lá da região. Nessa situação específica, o próprio vídeo funcionou como um meio para a polícia conseguir identificar e prender os envolvidos. Um deles era um líder comunitário. A Polícia Civil de Timon concluiu o inquérito que apurou a morte de Terceiro Aquim. O empresário foi assassinado dentro de casa durante a madrugada, no momento em que estava na cozinha do imóvel. 5 foram indiciadas, entre elas Alberto Filho, ex-sócio de Terceiro Aquim, que tinha diferenças com o empresário e teria contratado pessoas para cometer o assassinato. Um oficial da Polícia Militar do Piauí sofreu uma tentativa de assalto durante a madrugada na Avenida Duque de Caxias, Zona Norte. Em consequência da tentativa de assalto, o ataque ao coronel da Polícia Militar, as polícias juntas começaram a fazer diversas diligências e, em confronto com policiais, 2 suspeitos terminaram morrendo. Esse confronto aconteceu na Vila Mucambinho. Em consequência disso, indivíduos faccionados incendiaram um ônibus lá na comunidade. A cúpula da segurança pública aqui do estado do Piauí se reuniu e a primeira ação foi exatamente a instalação de uma base da Polícia Militar na Vila Mocambinho, para deixar bem claro que a polícia estava ali, estava presente durante as 24 horas do dia. O médico ortopedista foi preso pela Polícia Civil no âmbito de uma investigação que apurava a morte de um morador de rua. A investigação prosseguiu e só 3 meses depois houve o desfecho. A polícia terminou indiciando um empresário e um outro homem que teria participado deste assassinato.
e o nome do médico não constou entre os indiciados no final. A polícia explicou que vários aspectos coincidentes, inclusive modelo de carro e aparência física e até reconhecimento feito por testemunhas, terminaram colocando o médico ortopedista entre os investigados, mas no final das contas descobriu-se que ele não tinha nada a ver. Uma tragédia atingiu o município de José de Freitas. Um ônibus escolar acabou capotando após sair da pista na zona rural do município. Foram mais de 30 atendimentos nas unidades de saúde. Dentre as crianças que foram vitimadas nesse acidente, tem a Érica Pereira, uma adolescente que infelizmente perdeu a vida no acidente. O caso da blogueira Saminha, que foi assassinada na Avenida João 23, também chamou a atenção das pessoas nas redes sociais. Ela era blogueira, influencer e tinha bastante seguidores no meio. Minutos antes de ser assassinada, Saminha foi avisada no clube onde estava que haviam pessoas desconhecidas rondando a motocicleta dela como se estivessem fazendo um monitoramento. Todas essas informações e o vídeo do deslocamento do clube até o local do assassinato estão em poder da Polícia Civil, que até agora não concluiu o inquérito. Um estudante foi assassinado dentro da escola no bairro Santa Bárbara, zona leste de Teresina. Pelo menos 2 homens invadiram a instituição pelo portão de passagem dos carros dos professores e funcionários. Os tiros aconteceram no pátio principal da escola. Caso de uma criança que teve pregos, introduzidos em seu corpo. Houve ali, num primeiro momento, inclusive, a suspeita de que a criança de apenas 1 ano de idade teria sido, inclusive, abusada sexualmente, mas depois a polícia avançou nas investigações e descartou essa possibilidade, essa hipótese que chocou a toda a população do município de Pedro II e rapidamente também do Piauí, já que a gente deu também total atenção a este fato e, inclusive, ainda estamos acompanhando os seus desdobramentos. Em instantes, as conquistas piauienses no esporte, com destaque para as mulheres. Uma atleta foi eleita a melhor do badminton nacional. E a Adriana Maga, primeira piauiense a jogar uma Copa do Mundo de futebol. A gente volta já.